Boa tarde, boa noite para todos. Uma alegria imensa, mais uma vez, estarmos aqui, tendo hoje a oportunidade de estarmos compartilhando conhecimentos que temos adquirido com essa doutrina abençoada. Que a paz de Jesus nos envolva. E como a Alice disse, o meu objetivo hoje é compartilhar mensagens de esperança, mensagens de felicidade que têm chegado através da literatura espírita, acalentando os nossos corações, nos mostrando que Jesus está no leme, que nós estamos no caminho certo e que um futuro luminoso nos aguarda. Eu trouxe alguns vídeos que vocês já viram, mostrando a imensidão do universo, porque hoje nós precisamos começar a olhar um pouco além do nosso dia a dia, termos a certeza de que nós estamos inseridos num planejamento muito maior. A Terra é o orbe, é o planeta que nós habitamos atualmente. Já habitamos outros e habitaremos outros tantos, se for necessário. E que essa caminhada por esses planetas, pelas estrelas, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, para quem nunca me ouviu ver, já fiz várias abordagens a respeito deste tema, e eu começo a falar de coisas que comumente não são faladas e muitas pessoas não conseguem entender ou não conseguem aceitar, mas a realidade é um fato. Se nós olharmos para essa imensidão, que é uma pequena parte da nossa galáxia, que é uma entre bilhões de outras galáxias, nós vemos essa infinita quantidade de planetas, de estrelas, de satélites, de asteroides. Não dá mais para nós imaginarmos que tudo isso é desabitado, que não existem seres morando ali, porque se assim não fosse, Deus, na sua infinita sabedoria, não teria pensado bem no seu projeto, para colocar somente seres em um único planeta, que é o planeta Terra. Então é a partir deste ponto que nós vamos caminhar. Então eu vou falar baseada neste livro que se chama A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Cristos planetários. Mas vamos devagar. Os livros pesquisados e recomendados. O futuro espiritual da Terra, que é do espírito André Luiz, pelo médium Samuel Gomes. André Luiz é o André Luiz que psicografou através do Chico. Este é o primeiro. São 3 livros que formam a coleção Regeneração. São 3 livros abordando o mesmo tema numa crescente. Este livro eu já fiz alguns estudos aqui. Cheque Mate das Sombras, A Vitória da Luz. E este que é a Decisão, que encerra a trilogia, tá? Baseado também neste livro, que foi um documentário da Marlene Nobre e do Geraldo Lemos Neto, que não será em 2012, uma revelação que o Chico fez para
o Geraldinho, que nós também vamos abordar aqui. Já fiz essa abordagem, mas nós vamos retomar. Livro que deu uma polêmica danada. Agora, o Geraldinho, porque a Marlene já desencarnou, ele fez... Ah não, continua com ela, ele só ampliou. Ele fez um outro livro lançado no ano passado, 2019, O Ápice da Transição Planetária. É uma complementação deste daqui. E A Caminho da Luz, de Emmanuel, através do Chico Xavier. Na verdade, este é o primeiro livro que vai desencadear esses outros, porque a primeira informação está aqui, tá? Vamos lá. Imaginem uma reunião como esta, onde o nosso Cristo é acompanhado de seres angelicais, espíritos que já atingiram um grau de conhecimento, de pureza, que nós não conseguimos imaginar ainda. Todos esses espíritos, que são muitos, estão voltando para a Terra. Tá? Então vamos lá. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel disse para o Chico que espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará deste conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Então vamos explicar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel disse que Jesus havia se aproximado da Terra em dois momentos. O primeiro, quando ele recebeu aquela massa energética de Deus para elaborar, para construir o nosso planeta. Tá? Então isso foi há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás. Uma segunda vez, quando ele estava preparando a vinda para o planeta Terra, há mais ou menos 2000 anos. E neste livro, então ele diz que haveria uma terceira vez, aconteceria, porque esse livro é de 1948, se não me falha a memória, ou 38, a terceira vez, mas não tinha acontecido ainda. Então ele diz que essa comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, ou seja, espíritos ou habitantes de diversos planetas do nosso Sistema Solar. Por isso que eu disse que há vida em outros planetas, da qual Jesus é um dos membros divinos. Existem outros espíritos da mesma categoria de Jesus, e eles estariam se reunindo na atmosfera terrestre para decidir sobre os destinos do mundo. E nesse momento, Emmanuel diz: o que resultará, qual vai ser o resultado dessa reunião, desse conclave? Deus o sabe. Então é isso. Aí, Emmanuel, é 1938. Emmanuel continua. Pois bem, Emmanuel escreveu isso nos idos de 1938. E estou informado que essa reunião de fato já ocorreu. Desculpa, quem está relatando isso é o Chico, em uma conversa no ano de 1986, numa madrugada em que ele estava com o Geraldinho Lemos. Tá?
Então ele está dizendo para o Geraldinho, dessa passagem, que Emmanuel disse que aquela reunião que havia sido citado lá no A Caminho da Luz, já havia acontecido. E quando que ela aconteceu? Ela se deu quando o homem finalmente ingressou na comunidade planetária, deixando o solo do mundo terrestre para pisar pela primeira vez o solo lunar. Ou seja, no ano de 1969, no dia 20 de julho, quando pela primeira vez o homem pisou na Lua, significando que ele tinha conseguido sair do planeta Terra, acabou existindo essa terceira reunião. Por quê? Em 1969, nós estávamos praticamente saindo da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Estávamos no período da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética estavam armados até os dentes de bombas atômicas, bombas suficientes para destruir o nosso planeta, exterminar a vida no nosso planeta. E os habitantes dos planetas do sistema solar, extremamente preocupados, resolveram fazer essa reunião para decidir sobre os destinos da Terra. Porque é como se uma criança estivesse com uma arma poderosa na mão. E nós, se deflagrássemos uma terceira guerra mundial, essa guerra destruiria o planeta Terra e atingiria os outros planetas. Então eles disseram, não dá mais. Então pediram a Jesus, que é o nosso Cristo, uma terceira reunião. E aconteceu. Jesus, sempre na nossa defesa, nesta reunião, Chico continua relatando, nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo os apelos dos outros seres angelicais do nosso sistema solar, convocaram uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro de nosso planeta. Ao final do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 e findar-se em julho de 2019. Ou seja, era para que naquele instante a Terra sofrer já um processo drástico para esse processo de regeneração. Porém, Jesus intercedeu e pediu 50 anos. Neste período, todos aqueles seres que trabalham diretamente com Jesus se empenhariam muito mais para manter a paz na Terra. Muitos reencarnaram e outros continuaram trabalhando no plano espiritual. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao fim desse período. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo estaria enfim admitido como um mundo de regeneração. Ou seja, manter a paz na Terra sem que houvesse uma terceira guerra mundial. Ao final desses 50 anos, que terminam no ano que vem, nós entraríamos para a comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo de regeneração, deixando de ser de provas e expiação para um mundo de regeneração. Quando isso daqui foi pensado, era praticamente impossível que nós conseguíssemos evitar a Terceira Guerra Mundial, pelo clima que existia na Terra. Mas hoje, faltando praticamente 6 meses, 7 meses, nós já sabemos
que não haverá essa terceira guerra. Nós, junto com a companhia desses trabalhadores do Cristo, conseguimos passar por essa prova. E nós vamos ver isso daí. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Isso tudo está no livro A Caminho da Luz e no relato pessoal do Chico para o Geraldinho Lemos. Agora nós vamos entrar no livro A Decisão. Esse é o querido companheiro Samuel Gomes, de Belo Horizonte, e ele, na abertura do livro, ele coloca o seguinte: é chegada a hora da decisão. No início de 2018, ano em que se completam 49 anos desta reunião, ocorreu o quarto encontro para estabelecer qual seria o destino do nosso planeta. Então, sem que nós soubéssemos, no início deste ano, Cristo e toda essa comunidade, mais uma vez, se aproximaram do nosso planeta para decidir qual vai ser o destino da Terra. Porque nós estamos terminando esse ciclo de 50 anos. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí vocês lembram que saiu uma história no ano passado de um alinhamento de planetas, de estrelas, lembram-se disso? Né? E a gente não dá muita importância. Aí nós vamos percebendo como que o projeto divino acontece. Porque houve uma explosão de energia permitindo a entrada desses seres aqui, né? Então há todo um desencadear para que isso aconteça. Então nós não sentimos porque a gente não tem essa sensibilidade, mas nós participamos de uma aproximação do Cristo e de todos os seres crísticos do Sistema Solar no ano de 2018, bem próximos aqui da Terra. Onde aconteceu essa reunião, esse conclave? É lógico que nós não temos um local exato, eu fui pegando algumas imagens para auxiliar, mas eu acredito que é um local lindíssimo, mágico. Majestoso templo situado em planos superiores ao nosso lar. Então, acima do nosso lar, não foi do nosso lar, no qual irmãos de várias comunidades interplanetárias se reuniriam para debater sobre a fixação da Terra nessa fase da sua espiritualização, determinando as atividades iniciais neste âmbito, tanto quanto estabelecendo o fechamento da limpeza espiritual pela qual está passando. Ou seja, nesta reunião foram debatidos durante uma semana, tendo presente espíritos de alta envergadura da Terra, espíritos do nosso lar e de outras colônias que trabalham diretamente com essa limpeza da Terra, e espíritos de outros planetas, espíritos e seres de outros planetas, porque dá a impressão que só tem espírito. Eles estão encarnados, né? Vamos dizer assim para que a gente entenda. Mas como o corpo deles é bem sutil, tem a mesma composição do que nós conhecemos como espírito. Então essas comunidades interplanetárias, juntando com a comunidade da Terra mais desenvolvida, debateram inúmeros temas durante esta semana e principalmente o fechamento dessa limpeza espiritual. Por isso que nós estamos sentindo tanta reviravolta na Terra, porque é a limpeza final mesmo que está acontecendo, né? E como que aconteceu a comunicação? Se tem seres de diversos planetas, espíritos em diferentes categorias, que língua que eles usaram? Porque se fosse uma reunião aqui da Terra, seria o português, o inglês, o grego, o francês, o que seria falado? Então olha só, que informação preciosa. Os participantes
já trabalham com os propósitos de uma comunicação mais mental do que necessariamente a da linguagem. Não precisa se falar, apenas mental. E podem ser usados aparatos tecnológicos facilitadores do entendimento da mensagem, como se fossem chips orgânicos incorporados no próprio ser e que a ciência terrena logo desenvolverá. Então ali, aqueles espíritos que estavam no nível mais elevado já conseguiam se entender telepaticamente. Aqueles que não estavam, como no caso, alguns espíritos do nosso lar, que estavam participando da reunião, de um tipo de reunião dessa pela primeira vez, eles estavam utilizando de um chip, de um aparelhinho que nós não conhecemos, mas que num futuro próximo nós teremos. Olha que legal, né? Futuro que nos aguarda. Então a telepatia já está sendo dada a dica, no mundo de regeneração vai ser muito utilizada. Vamos começar já a treinar. Seria a primeira vez que espíritos das colônias e instituições semelhantes ao nosso lar poderiam participar de uma assembleia dessa natureza, uma vez que o objetivo principal estava diretamente ligado a todos nós que temos compromissos com a limpeza astral e a implantação da regeneração daqui para frente. Nosso lar está trabalhando ativamente nesse processo. E eu esqueci de falar uma coisa. Os 3 livros, O Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e A Decisão, são livros do médium Samuel Gomes, através do espírito André Luiz. No primeiro livro, André Luiz conta a reencarnação do Lísias, que nós conhecemos do livro Nosso Lar. No final do livro, ele fala para o Clarencio que ele gostaria de voltar à Terra para trabalhar nesse processo de regeneração. E Clarencio diz a ele: não chegou a sua hora ainda, você ainda tem um trabalho a ser concluído, levando as informações para o mundo terrestre, né? Para o mundo dos encarnados. Ele psicografa um checkmate nas sombras. E ele começa a decisão. Só que a decisão vai contar o reencarne dele. André Luiz já voltou. E quem assume a segunda parte do livro é o Chico Xavier. Então quem está fazendo esse relato agora já é o Chico. Então vejam que maravilha, né? Chico psicografou André Luiz. Agora ele está voltando para trabalhar como um médium daqui a algum tempo. E o que dá a entender no livro é que Emmanuel, Lísias e André Luiz vão estar próximos no trabalho de regeneração do nosso planeta. Então vejam que coisa linda, que articulação que tem. E aí Clarencio, que está acompanhando o Chico nessa reunião, diz também que em breve ele estará de volta. Então o ministro Clarencio também está voltando. Então vejam quantos espíritos estão reassumindo o corpo físico para ajudar nesse processo. Imagina uma reunião desta forma, né? É disso daí para muito mais. E aí Chico vai relatar no primeiro dia da reunião a entrada daquelas estrelas, quer dizer, daqueles espíritos que era tanta luminosidade que parecia uma estrela, personificadas na condição humana, deixou-nos extasiados, tamanho a alegria que nos tocava a alma. Além deles, uma comitiva de diversos espíritos superiores de todos os orbes representados dentro do sistema solar, como também de outros sistemas, estava presente, fazendo com que aquela reunião
pudesse ser considerada na atualidade uma das mais importantes para a humanidade terrestre. Aqui tem uma outra informação. Além de seres do sistema solar, tinha de outros sistemas. Dá para imaginar? Não dá, né? E a gente acha que a Terra não tem jeito. Imagina alguma coisa assim, né? E aí, a cada dia, há palestras de alguns espíritos, de alguns seres de outros planetas. Então eu peguei algumas falas só para a gente pontuar. Esse espírito de Marte, que eles dão o nome de Chantor, porque na verdade a pronúncia do nome não existe na nossa linguagem, tá? Então é tido como Chantor. Ele diz assim: todos nós, seus irmãos no sistema solar, estamos gratos e felizes em poder colaborar na renovação em curso. Olha a alegria deles estarem nos ajudando. É mais um planeta redimido que se engrandecerá perante a vida universal, dando um salto na hierarquia evolutiva e adentrando em novas responsabilidades. Nós vamos evoluir, o planeta Terra vai evoluir, mas há necessidade de assumir novas responsabilidades. E isso cabe para cada um de nós. Que legal, eu vou permanecer na Terra, no planeta de regeneração. E o que eu vou fazer? Continuar do mesmo jeito que eu estou. A responsabilidade é uma necessidade. Aí adentra Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Nesta reunião, eles comentam que estavam vários espíritos, como Moisés, Buda, Zoroastro, vários apóstolos, Ismael, que é o espírito da terra, o guardião da terra, do Brasil, né? E Maria de Magdala, a descrição, quando ela entra, é divina, porque cria-se um clima de amorosidade muito grande, porque ela estava preparando o ambiente para a entrada de Jesus. Maria de Magdala nos diz: acontecimentos surpreendentes irão surgir para acabar de vez com a corrupção do mundo, com as guerras de extermínio, com todos os diversos preconceitos e com todos os núcleos que alimentam a violência e a maldade no mundo. Os dias de corrupção, de guerra, de fome, de tudo ruim, está com os dias contados. E ela continua: a hora não é para alardes negativos, independentemente que já foram anunciados pelos homens, pois a limpeza será de ordem mais suave do que a provocada por uma grande guerra entre as nações que atuam sob a influência das falanges espirituais do mal, a buscarem sempre a hegemonia do domínio e poder. Então ela está dizendo: nós não vamos passar pelo processo de regeneração de forma mais acentuada. O processo vai ser amenizado. Haverá desencarnes coletivos, mas serão por causas naturais, como terremotos, vulcões, tsunami. Isso acontecerá por conta do processo de evolução da própria Terra. É um processo natural. Se nós estudarmos a formação geológica da Terra, nós vamos perceber isso. Só que quando aconteceu isso lá atrás, não existia a humanidade. Mas já teve cataclismas muito piores do que o que nós estamos vendo hoje. Mas é necessário, e ela diz, mais suave. Não podemos estar vibrando de forma negativa. Não tem jeito.
Isso que nós fizemos no período das eleições foi um horror, porque nós alardeamos o tempo inteiro, seja de um lado, seja do outro. Foi como se nós estivéssemos jogando bombas o tempo inteiro, bombas de ideia, bombas de mentira, enfim. Não é esse momento. O momento é de serenidade, de paz. Aí vem um habitante de Júpiter, um outro ser, não tem um nome, e ele vai dizer a mesma coisa. Com o processo de limpeza e aferição dos valores morais que está acontecendo, ocorrerá a saída da última leva, de espíritos mais perturbados. Aqueles espíritos que há muito tempo estão aqui na Terra, incitando as pessoas, incitando os governantes para que haja todo esse processo de guerra, de corrupção e tudo mais, eles estão sendo tirados, já está dando tchauzinho. Por isso é que não haverá mais a guerra. Haverá ética moral para se adquirir méritos de acessar tecnologias que possibilitem as viagens interplanetárias. Daqui a pouco nós vamos estar viajando para outros planetas, já que não terão intenções de domínio e conquista. Por que nós ainda não temos o conhecimento, a tecnologia para viajar para outros planetas? Porque nós ainda, se tivéssemos, usaríamos para dominar e conquistar, para matar, para exterminar. Então agora, a partir do momento que nós crescermos e não quisermos mais o domínio, será permitida essa tecnologia. Os jupiterianos já estão com as naves prontas. Eles que estão responsáveis, que são os responsáveis pelo traslado desses espíritos para outros planetas. Tá? E aí um outro espírito de Marte nos diz: até agora estivemos limitados nessa cooperação. Agora, diante da ação generalizada de auxílio, muitos irmãos do Sistema Solar estarão lado a lado com as equipes espirituais responsáveis para ajudar no que for possível, já que esse trabalho exigirá colaboração máxima. Então, desde a época daquela reunião, há 50 anos atrás, que esses espíritos, esses seres de outros planetas, estão nos auxiliando no anonimato, porque eles não podem se apresentar ainda. Mas agora, terminando essa fase, eles poderão se apresentar. Certo? Olha que legal. Porque no plano espiritual, lá no nosso lar, no livro Checkmate nas Sombras, André Luiz descreve uma reunião em que eles estão todos ali. Tem uma nave de Júpiter que veio para receber um desses líderes do mal, foi um líder bem maldoso, né? E está a nave ali com esse líder e com todos aqueles que faziam parte do seu século. Muito interessante. Gente, vale a pena ler esses livros, tá? Então vamos lá. Olha que legal. E nós vamos passar por alterações, tanto no nosso corpo físico como no nosso perispírito. A mente do homem passará por um descondicionamento para se adaptar às novas condições da existência, a diferentes substâncias e a outros níveis de operação mental que exigirão mudanças gradativas em todos os aspectos, como por exemplo a telepatia. Então, essas crianças que estão surgindo daqui para frente já virão diferentes de nós, porque elas já estão passando por esse processo. A mediunidade vai ser uma coisa corriqueira, tá? Então, a mente, o cérebro vai passar por esse processo. Não é o nosso. Nós estamos indo. Quando nós voltarmos, nós já vamos estar aqui, tá?
alimentando esses novos recursos e ampliando disposições e capacidades, ajustando-se às características necessárias para se movimentar nos diversos planetas do Sistema Solar. Ou seja, nós vamos ser dotados de recursos que vão também nos possibilitar visitar planetas de outros planetas do Sistema Solar. Dá para acreditar nisso? Gente, eu não vejo a hora. Vamos lá. Então, nós estamos passando por esse processo, né, da transformação do nosso corpo. E olha que coisa linda que o Chico nos traz. O reino dos céus, programado e apresentado pelo Cristo da Terra, está para ser edificado definitivamente e será acentuadamente fortalecido daqui para frente. O reino dos céus. Nós estamos prestes a entrar no reino dos céus, aqui na terra. Aí ele vai falar, quem vai falar é o Asclépio. O Asclépios é um espírito puro da terra, que no livro Obreiros da Vida Eterna é mencionado, né, a vinda dele. Ele só se apresenta daqui para cima porque ele já não tem os membros inferiores, né? É um dos espíritos mais puros da terra. E ele diz: haverá aqueles que, ao abraçar o compromisso com a sua renovação moral e com o trabalho do bem, terão acesso ao livro da vida. O que é o livro da vida? A própria consciência. Ele está dizendo que nós, ao assumirmos a nossa renovação moral, a reforma íntima, e estarmos assumindo a responsabilidade de trabalhar de verdade no bem, vamos ter acesso à nossa consciência. E precisarão se responsabilizar pelas coisas que escreveram na própria intimidade, por meio das suas obras e estados de alma, gama de seus sentimentos e emoções. Ou seja, nós vamos crescer, vamos ser gente grande de verdade. A essa consciência que nós ainda não temos acesso. E aí, no último dia, chega Jesus, o Cristo. Nós falamos sempre Jesus Cristo, mas na verdade Cristo é uma categoria. O nosso Cristo se chama Jesus, né? Quando se atinge a categoria crística, consegue já manipular e construir um planeta, né? Falta pouco para a gente chegar nessa categoria. E olha o que ele nos fala, uma coisa que a gente tem muito: o medo, os anseios, as necessidades sensoriais e os interesses do prazer deixarão de ser a sua busca desenfreada por uma felicidade utópica, que os tem mantido distanciado de sua real natureza. Em contrapartida, buscarão os potenciais com os quais possam vislumbrar as belezas profundas da vida, criando o maior intercâmbio criatura-criador. Até hoje, nós estamos apegados a isso daqui. A gente tem medo de perder alguém, medo de perder o emprego, medo de morrer porque nós vamos perder o corpo. Nós vivemos com medo, com ansiedade e apegados às coisas materiais. Isso tem nos distanciado da nossa natureza, porque nós não somos matéria, nós somos espírito. Então, nesse processo de renovação do planeta Terra, vai mudar esses interesses. E nós vamos estar dessa forma mais ligados ao Criador, como todos esses espíritos já se encontram ligados a Deus. Imagem bonita, né? Jesus velando pela terra. E a gente acha que a terra está sem rumo. E Jesus continua: são chegados os tempos em que os olhos devem vislumbrar para além da vida terrena. Tem muito mais coisa além da terra.
encontrando as maravilhas do universo e buscando seus irmãos de outras moradas, para que possam trabalhar juntos pela harmonia, na qual nosso Pai opera constantemente para o bem de todos. Então eu preciso alargar a minha forma de entendimento, deixar de ficar olhando só para o meu umbigo, deixar de ver que só existe vida aqui na Terra, que nós fazemos parte de algo muito maior, criada pelo nosso Pai, que é Pai dos terráqueos, Pai dos jupiterianos, Pai dos marcianos, enfim, Pai de todos os seres que Ele criou. A gente para pensar nisso? Não. É o momento. Quantas pessoas estão recebendo esse tipo de informação? Quantas pessoas estão recebendo e aceitando esse tipo de informação? Muito pouco. Então nós precisamos fazer a diferença. Por isso, compartilhar disso, né? Vamos voar, vamos caminhar para outras dimensões. Abrir a nossa consciência. E o Samuel nos diz, para todos nós, façamos também a escolha de sermos a luz do mundo, em sintonia com eles, nossos orientadores da vida maior, para a vitória da luz ante as trevas que ainda persistem em fazer morada em nossos corações. É o momento de nós sermos luz, aonde quer que nós nos encontremos. Nem que for a luzinha de um palito de fósforo, mas se está tudo escuro e eu acender o palito de fósforo, todo mundo vai enxergar que eu acendi essa luz. E para terminar, Chico nos diz: inaugurava-se assim o ciclo de fixação da regeneração da Terra, para que, daqui a alguns anos, venhamos a transformar esse bendito recanto de nossos aprendizados em um mundo regenerado, rumo a uma expressão de orbe feliz. Ou seja, assim que nós adentrarmos no mundo de regeneração, vamos continuar a nossa caminhada para o mundo feliz. E nos é informado que esse processo de regeneração para o mundo feliz é muito mais rápido. Os dois processos mais demorados é o do primitivo para o de provas e expiações e o de provas e expiações para o de regeneração. Então a parte mais difícil nós estamos vencendo. Inaugurava-se a regeneração da Terra. Já estamos, pela espiritualidade maior, considerados como um planeta de regeneração. Acreditemos nisso. Nós já estamos. Não vamos precisar esperar o dia 20 de julho de 2019. Nós já estamos nesse processo. E para finalizar, 2 minutos, eu vou passar um vídeo da Mônica de Medeiros. Ela vai abrir o seu canal para a Sheiliana, que é aquele espírito de um outro planeta, né? De Pariel, e ela vai trazer uma mensagem que fecha todas essas informações. O que a senhora tem a dizer a respeito dessa? Houve um concílio cósmico para decidir se a raça humana deveria ter uma extinção ou não, com esses espíritos sendo alocados em outros corpos de outras raças, que lhes permitisse uma evolução moral mais harmônica, por causa do corpo que não lhes é muito favorável, é um corpo muito limitado emocionalmente. Então foi considerada essa hipótese para dar a vocês uma chance reencarnatória em outros mundos e para que a Terra sobrevivesse. Sananda pediu uma moratória de 50 anos, onde encarnariam espíritos
predispostos a levá-los ao próximo nível. Compreende? Essa moratória termina no dia 20 de julho de 2019. Não quer dizer que algo vai acontecer, pelo contrário, nada vai acontecer. Apenas, se vocês chegarem a esta data, sem entrarem em uma guerra de extermínio, vocês teriam acesso a uma evolução muito maior. Mas quero lhes dizer algo que para mim é muito importante e é um estímulo a vocês. Foi acelerado, a data foi diminuída. Vocês já estão entrando neste período porque vocês estão conseguindo não entrar em guerra de extermínio. Se vocês assim persistirem até julho de 2019, coisas maravilhosas irão acontecer em todos os campos. Espíritos de enorme hierarquia já estão retornando ao planeta encarnados. Espíritos como Emmanuel, como Victor Hugo, como Mozart, como Galileu, que já foi Einstein, como Camille Flammarion, já aqui estão. Kardec se foi daqui há cerca de 16 anos, mas está na órbita ainda ajudando intensamente ao planeta Terra. Percebam, se vocês não fizerem algo muito ruim, vocês já estão vivendo o prenúncio da nova Terra. Então, gente, é isso. Eu espero ter passado uma mensagem de esperança. Quem gostar de ler, por favor, leia, porque o livro é riquíssimo. Tem passagens maravilhosas. É que pelo tempo não dá para nós abordarmos tudo. Mas, enfim, a mensagem está aí. Nós já estamos nesse período, graças à interferência de Jesus, que nos ama imensamente, que confia em cada um de nós. Nós não podemos imaginar que esse trabalho está simplesmente na mão desses espíritos superiores. Eles estão contando conosco. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos auxiliar neste processo. Então, que Jesus nos abençoe e possamos manter essa vibração de paz, de esperança, de alegria e de muita gratidão, porque o nosso futuro, daqui a pouquinho, vai ser maravilhoso. Muito obrigada pela atenção.